Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o jogo Rage 2. É um jogo de ação, mais uma vez salientando a necessidade de, se você for usar jogos na educação, jogos de videogame que existem em sala de aula, você tem que se ater à censura dos jogos, né? Nesse caso o Rage é um jogo de ação, tu vê que eu comecei o gameplay apontando uma arma, você não quer fazer isso em sala de aula. Né? Por mais que você não passe por situações violentas, o simples fato de ter uma arma é feita para algo violento, então eu não recomendaria esse tipo de jogo para usar em sala de aula, mas a partir daqui a gente pode usar. E o quadro geral que a gente tem aqui é de um afloramento que nitidamente tem camadas, né? Bem evidentes. Aqui em volta a gente dá uma olhadinha na geomorfologia, a gente tem cadeias montanhosas ao fundo, umas estruturas bem estranhas, mas vamos prestar atenção em um afloramento, vamos descrever um afloramento dentro de um jogo. E esse afloramento aqui que tem essas camadas horizontais bem evidentes. Olhando de perto a gente não vê nenhuma textura de rocha bem marcada, parece ser realmente uma coisa meio lamacenta, entre aspas, típica aí de sedimentos finos, né? Argila, silt, areia fina. Então se a gente tem camadas horizontalizadas em um afloramento, em um aspecto de sedimentos finos como argila, silt e areia fina, que tipo de rocha provavelmente a gente está falando aqui? Aqui mais uma visão geral da geomorfologia, algumas coisas estranhas, os carros correndo. Essas cadeias montanhosas são um pouco mais parecidas. E aqui no meio intermediário a gente vê também feições mais aplainadas na geomorfologia, que tem mais a ver com domínio de rochas mais planas, que tem estruturas planas horizontalizadas, como essa que a gente está vendo aqui no afloramento. Então olha aqui, se repetem planos aí que tem 30 centímetros mais ou menos, meio metro no máximo, eles vão se repetindo. A gente não consegue ver uma organização desses sedimentos marcado na rocha, a gente não vê realmente linhas bem delimitadas na rocha, que a gente vê camadas, pacotes. Sei que meu professor da época da faculdade odiava usar o termo pacote, mas acaba sendo o termo mais adequado aqui, porque a gente não vê uma estrutura interna dentro dessas camadas, a gente vê grandes pacotes horizontais. Isso é típico de rochas sedimentares, né? Isso é tipo de uma estrutura sedimentar. Então dá para falar que esse afloramento aqui é um ótimo exemplo de um afloramento em rocha sedimentar. Esse aqui que a gente está em cima agora, que eu já subi enquanto ia falando. Por quê? Porque as estruturas sedimentares são aquelas formadas pelos processos de sedimentação, de deposição de sedimentos. Nem toda estrutura sedimentar é horizontal. A gente tem, né, estratificações, acamamentos que se cruzam, né? Que a gente chama de estratificação cruzada, por exemplo, típicas aí de ambientes fluviais, também aparecem também em ambientes costeiros. Mas é comum a gente ter estruturas de sedimentação, de deposição de sedimentos que sejam horizontais. Então, é muito provável que, se você estiver andando por um trabalho de campo, se você estiver viajando, olhando pela estrada e ver rochas com estruturas bem horizontalizadas, formadas por sedimento, não sejam rochas bem cristalinas, rochas realmente formadas de grão em grão, como uma rocha sedimentar é, e bem horizontalizadas, isso é bem típico de um acamamento de rochas sedimentares. A gente está falando de rochas sedimentares. Então, esse foi um bom exemplo de afloramento para a gente conversar um pouco, ter essa noção de qual que é a cara geral, qual que é a figura geral de um afloramento de rocha sedimentar. Esse talvez seja o melhor exemplo. Aqui já para a parte interna, a gente vê espécies aqui de erosões e essas estruturas horizontalizadas se perderam, né? A gente não consegue ver elas, o que a gente tem é essa grande maçaroca de sedimentos finos que parece, pela textura do jogo, ser representada aqui. De toda forma, a gente tem topos aplainados, que vai de acordo com a nossa descrição das estruturas, de serem estruturas horizontalizadas, camadas de rochas sedimentares horizontalizadas, e um sedimento fino, que tem a ver também com camadas horizontalizadas, porque enquanto... Olha lá, aqui dá para ver as camadas lá à frente, mais uma vez horizontalizadas. Então tem um padrão que se repete, um padrão horizontal, formado por sedimentos finos. Sedimentos finos como principalmente argila, o silt,
eles podem se depositar num lago, por exemplo. Aqui tem umas camadas, parece umas marcas de onda ao fundo, né? Eles se depositam num lago, por exemplo, por decantação. Então realmente fica lá a argila suspensa numa água, uma água mais calma, não é na região de quebra de ondas, por exemplo, da praia, mais para frente, onde as águas são mais calmas, ou dentro de um lago mais calmo. Essa argila que está em suspensão, ela sem energia, ela acaba caindo lentamente até o fundo do lago, ou até o fundo do mar, mas com águas calmas, e se deposita num processo de decantação mesmo, né? De sedimentação de um material fino suspenso que vai lentamente caindo sobre o fundo, sobre o substrato, e forma camadas que acompanham o fundo. Então, se o fundo é horizontal, a gente vai formar camadas horizontais. Se o fundo for inclinado, a tendência é ter camadas um pouco inclinadas. Mas estruturas horizontalizadas são bem típicas de depósitos em lagos, por exemplo, depósitos com baixa energia. Então, pensar numa parte do oceano, por exemplo, que é bem calmo, bem tranquilo, um atol fechado, por exemplo, uma laguna fechada. Então, essas partes centrais, onde tem baixa energia, não tem ondas, não tem correntezas, não tem influência de deltas de rios. Essas regiões são tipicamente formadas por estruturas sedimentares horizontalizadas, que são de baixa energia. Agora, quando a gente tem estruturas inclinadas, que se cruzam em rochas sedimentares, como as estratificações cruzadas, aí a gente já tem um caráter de energia mais agressivo, digamos assim, que é típico aí de regimes fluviais, com estratificações cruzadas acanaladas, que nos mostram um pouco sobre a história dos leitos dos rios, ou até estratificações cruzadas aí da beira da praia, formadas pela ação das ondas e a própria inclinação da praia, que a gente toma banho, que a gente vai passar as férias, quando a quarentena passar. Acabei de cair um belo tombo, então fica aí o lembrete para você também que vai fazer trabalho de campo. Trabalho de campo é uma questão de segurança, previna-se, se puder usar capacete, use capacete. Tenha muito cuidado onde você anda, onde você pisa. Às vezes a gente vai para trabalho de campo em equipes muito pequenas e todo socorro é difícil, tá? Então, com essa visão geral de um afloramento sedimentar, eu encerro aqui. Espero que tenham gostado e até mais.